Bom dia a todos. Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão complementar da segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 28 de março de 2025. Temos para apreciação nessa pauta complementar dois processos. Tendo em vista a presença de advogado, Dr. Norton Pinheiro, iniciamos os trabalhos com o item 2 desta pauta complementar. Trata-se do processo de número 4012.0002.98986, recurso voluntário 554 de 2025, sujeito passivo Adair Carafini, Solidários, Cerealista Chaves Limitada. Representante do sujeito passivo que presente, Dr. Norton Pinheiro, representante fazendário, Dr. Guilherme Moraes, sendo relator deste processo o conselheiro Henrique Celso de Castro Santana, com condições do seu relatório. Senhor governador e demais presentes, trata-se de recurso voluntário à segunda Câmara Julgadora, com fundamento no artigo 39 da Lei nº 16.469 de 2009, contra a sentença número 4.380 de 2023, proferida por julgador singular, que rejeitou a alegação de identificação do direito passivo, alegação de inexistência de responsabilidade tributária, deixou de apreciar a alegação de multa confiscatória e declarou procedente o auto de infração no valor de R$ 34.767,85, mais combinações legais e publicação da súmula 9 do CAT. O autuado infringiu os artigos 64, 66, 67, inciso 3, da Lei nº 11.651 de 91, acumulado com o artigo 141 do Decreto nº 4.852 de 97, pois, em 27 de novembro de 2019, realizou saída de mercadoria tributada, milho debulhado, sem emissão de documentação fiscal, conforme documentos anexos, de forma que suprimiu o pagamento de ICMS no valor de R$ 34.767,85, mais combinações legais. E por isso foi proposta a penalidade do artigo 71, inciso 7, a linha F, parágrafos 9º e 11 da Lei nº 11.651 de 91, com redação da Lei nº 19.965 de 2018. Como devedora solidária, foi autuada a cerealista Chaves Eireli, nos termos do artigo 45, inciso 13, da Lei nº 11.651 de 91, porquanto, como adquirente de mercadoria, utilizou-se da condição de substituto tributário, o que não era mais possível para evitar a tributação da operação. Conforme o termo de preempção de folha 149, a Solidária não apresentou recurso voluntário contra a mencionada sentença, de sorte que o crédito tributário foi definitivamente constituído em relação a ela. Em seu recurso, o autuado arguiu a duplicidade de cobrança, de sorte que o débito objeto deste pátio foi cobrado nos pátios número 40, 11, 90, 29, 42171 e 40, 11, 90, 29, 41019, em dezembro de 2019. E por isso requeriu a conversão do julgamento em diligência e, em caso negativo, a declaração de nulidade da infração por cerceamento do direito de defesa, e então insegurança na determinação da infração, por haver duplicidade de cobrança. No mérito, o autuado arguiu a presença de bis in idem em ausência de intenção de fraudar o fisco estadual. Arguiu ainda que, abre aspas, não poderia o auditor fiscal simplesmente desconsiderar um termo de credenciamento claro e válido para desconsiderar os documentos fiscais constantes das operações de venda de grãos, fecha aspas. E, por fim, requeriu a declaração de procedência da infração. É o relatório, senhor governador. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra, então, ao Dr. Norton Pinheiro para se manifestar pelo prazo de 10 minutos. Tudo bem. Bom dia a todos, aos ex-colegas, aos conselheiros. Esse tipo de argumentação que eu estou entrando, ele não é muito comum por conta do bis in idem ser mais usual quando você cobra duas vezes, né, o mesmo tributo. No caso, o bis in idem que eu estou alegando aqui é que houve um, uma operação de fiscalização da Secretaria da Fazenda, no qual, né, na qual várias empresas foram auditadas, né, empresas atacadistas e até industriais, e num período, e diversas empresas foram autuadas, elas foram auditadas. Ocorre que, nesse caso específico, a empresa cerealista Chaves
foi auditada, por, foram lançados alguns autos de infração é, nesse período anterior ao auto do senhor Adair, e logo após essa auditoria, foi emitida uma ordem de serviço para auditar especificamente os produtores que remeteram mercadorias ao senhor, à cerealista Chaves. Ocorre que, como nós entendemos que existe apenas uma operação aí, ela é recíproca de entrada e saída, não haveria de se fazer essa segunda autuação, no sentido de que, como foi auditada a empresa destinatária, a desconsideração do documento fiscal levaria automaticamente a uma autuação por omissão de entrada de mercadoria, e por si só haveria uma autuação e, logicamente, essa autuação seria levada em consideração nas autuações de saída, com desconto. Ocorre que o produtor, o senhor Adair, vinha vendendo a essa empresa, Chaves, já há algum tempo, e, de muita boa-fé, né, vendeu essas mercadorias com nota fiscal, né, diferentemente do que está escrito no auto de infração. O senhor Adair, ele somente fez a venda porque havia a nota fiscal. Essa nota fiscal, ela não tem características de inidoneidade, muito pelo contrário, todas o remetente, destinatário, produtos, data coincidem com a efetiva operação, contudo, havia o problema, nem observações, no campo de observações complementares, né, sobre o termo de acordo, o qual estaria suspenso. Então, desde já vou afirmar que o histórico do auto está completamente errado. A saída de mercadoria sem nota fiscal deve ser feita em estabelecimento após a auditoria específica de mercadorias e, assim, ao final, constatado, após análise de entrada, saída e estoque, que houve omissão de saída, sim, saída de mercadoria sem nota fiscal seria correta. Contudo, o histórico do auto de infração está completamente equivocado. Havia nota fiscal e a nota fiscal era idônea, no nosso entendimento. Ocorre que, nesse caso o senhor Adair pague o auto de infração, ele vai pagar o ICMS referente ao auto de infração, que é esse nós estamos falando. Caso a cerealista Chaves pague o auto de infração dela referente às saídas, ela vai pagar o auto de infração na integralidade, o ICMS na integralidade, sem o desconto do ICMS pago pelo senhor Adair, ou seja, o Estado receberia duas vezes o mesmo ICMS, uma vez que não estaria sendo considerado a autuação. Então, caso houvesse essa auditoria, primeiro, no caso do senhor Adair, logicamente, o auditor, ao auditar a empresa destinatária, logicamente usaria esse levantamento para bater
no lançamento posterior. Então, o que aconteceu foi uma operação cuja as auditorias estão desconectadas, uma anterior e outra posterior, sem levar em consideração este fato, né, do ICMS ser um tributo multifásico, onde a operação posterior deve levar em consideração a operação anterior, né? Então, a nossa tese, o nosso pedido é, em primeiro lugar, que o histórico seja desconsiderado, porque o histórico do auto-inflação está errado, o levantamento que deveria ser feito não foi feito, e, por conta disso, o auto considero nulo. E nulo também pela duplicidade de lançamento, uma vez que havendo esta autuação, ela não poderá ser de forma alguma utilizada no abate do ICMS posterior. Uma coisa interessante é que neste auto de infração nós temos uma nota fiscal de entrada e uma nota fiscal de saída da serialista Chaves, com o mesmo valor, inclusive com a informação de origem desse documento, dessa mercadoria destinada à empresa Caramuru, empresa industrial. Ou seja, e nesse processo de compra e venda para a indústria, não haveria o pagamento a cobrança do ICMS. Portanto, são várias questões que eu gostaria que os senhores levassem em consideração e também levassem em consideração que na ordem de serviço do auditor consta todos os demais produtores que venderam para a cerealista-chave, que foram também auditados e multados. Era isso. Obrigado. Obrigado, doutor Norton. Agora eu passo a palavra à representação fazendária para se manifestar por 10 minutos. Bom dia, senhor coordenador. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes nessa sessão. Cumprimento ao doutor Tiago, que aguarda seu processo, também ao doutor Norton, que companheiro aí de físico durante um tempo. É bom vê-lo aí voltando às lides tributárias, vamos dizer assim. Bem, senhores, o auto de infração, ele é um auto de infração que, no entender da representação fazendária, ficou muito claro que em nenhum momento o auditor autuante mostrou desconhecer a existência do documento fiscal que buscou, de uma forma incorreta, mas houve lançamento, desculpe, na situação concreta, documentos emitidos pela cerealista, pelo destinatário. Essa foi a materialidade dos presentes autos. Embora tenha razão o doutor Norden quando diz que no histórico, e aí eu vou reputar isso a um erro, a um equívoco do auditor, que diz sem emissão de documentação fiscal. Obviamente, isso deve ser desconsiderado. Por que que eu digo desconsiderado? Porque nas notas explicativas, a própria fundamentação que cita o artigo 673, inidoneidade de documentos, como é que se o auditor cita a inidoneidade do documento se não há documento a considerá-lo inidôneo? Então, obviamente, eu gostaria de fazer essa parte para demonstrar que na leitura, na análise do conjunto probatório dos autos, vê-se que não há se falar numa situação que não exista documento fiscal. Ficou muito claro que foi emitido documento fiscal de entrada pela cerealista, porém, esse documento, e aí
foi considerado inidôneo, exatamente pela prescrição do artigo 67, inciso 3 do CTE, dispositivo esse citado no formulário, na peça original. O que diz o artigo 67, inciso 3º? Considera-se inidôneo para todos os efeitos fiscais o documento que, embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular, que não é o caso, ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo. Essa é exatamente a situação dos presentes autos. A empresa que tinha o termo de que tinha o termo de credenciamento, o termo de acordo número 256 de 2018, que a colocava como substituta tributário nessas operações, esse termo foi expressamente revogado em 15 de 10 de 2019, ou seja, pela portaria 223 de 2019, portaria essa que se encontra aí nos autos. Muito bem. Nesse sentido, senhores, é, após a revogação do termo de acordo, as notas fiscais exigidas para essa operação é a nota fiscal exigida do produtor rural, seja emitido por ele próprio, com seu token, algo nesse sentido, ou que ele busque a repartição fazendária para fins de emissão da nota fiscal. Então, a partir da revogação, essas notas não são mais as notas fiscais próprias para esse tipo de operação. E, nesse sentido, nos parece que essa é a mensagem, essa é a narrativa que se pode extrair do presente lançamento. O produtor, o doutor Norden trouxe aqui, há uma boa-fé, sim, nos parece, aqui não se está em nenhum momento a dizer que existe má-fé do produtor nesse sentido. Pode ser até que o mesmo tenha sido tomado aí de surpresa por desconhecer. Porém, o importante aqui é se definir quem é o contribuinte, a quem cabia o ICMS sobre a operação. Se a operação é de saída de mercadorias do produtor Adair Carafini, obviamente ele é o contribuinte nessa situação, nesse caso concreto. O recurso escrito e agora oralmente, a defesa traz e alega um possível bis in idem que pode ter ocorrido, cita inclusive 3 autos de infração que foram lavrados contra a empresa, mas, salvo engano, essa alegação, ela é destituída de provas nesse sentido. É uma alegação, inclusive, que coloca como uma mera possibilidade. Para que se colocasse uma dúvida nesse sentido, deveria a empresa trazer mais elementos que pudessem colocar uma dúvida exatamente se estaria ou não havendo um bis in idem nesse caso. Muito bem. Em relação a um ponto importante, é que é a questão da tributação, quando da entrada dessa mercadorias e quando da saída da mercadoria, a empresa destinatária, cerealista Chaves, ao dar saída nessa nota, num possível levantamento específico, então você tem a entrada dessas mercadorias. E a pergunta é, sim, e o imposto cobrado, e o CMS cobrado nesse lançamento? Ao ser pago, a empresa tem todas as condições jurídicas e o direito de pleitear que seja lhe dado direito de creditamento do valor do ICMS dessa entrada, objeto do lançamento, sem que haja na espécie qualquer enriquecimento ilícito por parte do Estado ou cobrada aí 2 vezes o mesmo ICMS.
esse ICMS cobrado dessa situação é objeto de uma forma muito tranquila num processo, num pedido de reconhecimento desse crédito para fins de utilização na escrita fiscal da empresa destinatária. Então, nesse sentido, senhores, é que nessa minha primeira oportunidade, eu gostaria assim, de deixar claro o nosso entendimento de que o auto de infração ele é claro nesse sentido, as notas explicativas buscam contextualizar a situação com que se deu esse levantamento e de uma forma desconexa, o auto traz um erro aí, um erro que eu entendo que essa Câmara deveria julgar aí um equívoco, quando o auditor escreve literalmente sem emissão de documentos fiscais. Ficou claro que existem documentos fiscais que não eram considerados inidôneos, volto a insistir, já fiz a leitura pelo artigo 67, inciso 3 do CTE, e, nesse sentido, da cobrança, inclusive, em razão exatamente da revogação do termo de acordo número 256 de 2018, da Secretaria da Fazenda com a cerealista Chaves. Nesse sentido, senhores, é a nossa primeira manifestação e, claro, e consequentemente, fica claro aí o entendimento da representação fazendária de que o auto de infração é um auto de infração que deve, sim, por essa Câmara, ser considerado procedente tal qual originalmente lavrado. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Guilherme. Retorno a palavra ao doutor Norton por mais 5 minutos. Sim, agradeço a oportunidade. Ocorre que nós vemos no auto de infração um encadeamento das operações. O senhor Adair vendeu o milho para a empresa cerealista Chaves, que imediatamente vendeu esse milho para a empresa Caramuru. Essa operação, desde a saída até a chegada à indústria, ela é desonerada. Ou seja, nós estamos agora criando um ICMS que ele não ocorreu. E caso ocorra, quem tem que se beneficiar desse imposto, desse crédito, seria a empresa destinatária Caramuru. Ou seja, o que nós estamos vendo é que o produtor, que é a parte mais frágil desse encadeamento, é que está sendo submetido a uma tributação que originalmente seria inexistente por conta da desoneração para a indústria e a tributação final na indústria, onde o imposto é auferido pelo Estado. Então, eu peço aos senhores que analisem essa questão. Não é uma questão de apenas técnica, é uma questão de justiça com esse produtor. Eu acredito que sim, poderia ter sido feito um levantamento na empresa cerealista, Chaves, ter sido feito um auto de infração por omissão de entrada, que fosse cobrigado aí o senhor Adair nessa multa formal, mas não lançar o ICMS em uma operação que seria tributada, mas desonerada do produtor até a indústria. Então, peço aos senhores que entendam essa situação
que haveria, o doutor Guilherme falou, poderia sim o produtor, ao pagar, a empresa que foi autuada anteriormente poderia se beneficiar desse creditamento e tudo mais, mas eu vejo que é uma injustiça tamanha com o produtor, que vai pagar um imposto que foi na operação anterior, que deveria ter sido auditada. Essa operação foi alardeada no estado inteiro. Todas as pessoas envolvidas sabiam da interface com os produtores e poderia ter sido feito o auto em conjunto e interligado. Dessa forma, haveria sim multas formais, mas não lançamento do ICMS nessa operação. Obrigado. Obrigado, doutor Norton. Toma a palavra agora também por mais 5 minutos, a apresentação aposentária, doutor Guilherme. Obrigado, senhor coordenador. A representação fazendária só gostaria de colocar duas questões, e, na verdade, até em contraponto ao que agora acrescentou ou repisou o doutor Norton. A primeira delas é de que o produtor seria aí a parte mais frágil. Do ponto de vista jurídico tributário, a capacidade produtiva, perdão, a capacidade contributiva, nesse caso, é do produtor. Ele é que realiza a saída da mercadoria, ele que recebe esse valor, e claro, e naturalmente, é dele que é cobrado o ICMS. Então, ao dizer que o produtor seria a parte mais frágil, não nos parece uma afirmação correta do ponto de vista jurídico, exatamente porque a capacidade contributiva é dele e o ICMS incide sobre a circulação de mercadoria por ele realizada. Então, eu não consigo enxergar essa questão dessa fragilidade. Fragilidade poderia se dar em outras questões, mas não do ponto de vista jurídico, no que diz respeito à materialidade dos presentes autos. Uma segunda colocação da defesa foi de que, ao longo da cadeia de grãos, realmente você tem uma desoneração da cadeia em determinado ponto, você tem uma isenção, algo nesse sentido. Uma isenção, algo nesse sentido. Porém, o ICMS, ele não é construído é, na questão da desoneração da cadeia como um todo. Até porque seria praticamente impossível pensar nessa situação. O que nós temos são isenções ao longo de uma cadeia, que você, claro, que há uma desoneração. Por exemplo, a pensarmos assim que há uma desoneração na cadeia, a pensarmos assim, um grão que é exportado não deveria ser cobrado qualquer tipo de imposto sobre o produtor rural. Se ele comprasse um trator, se ele comprasse um insumo, se ele comprasse tijolo para fazer uma casa na fazenda, algo nesse sentido. Então, a meu ver, a tributação, em alguns momentos, ela é desonerada, sim, uma isenção ou uma imunidade quando da exportação. E qual que é a sistemática na qual se apoia o ICMS? É exatamente a manutenção de créditos anteriores, de situações de entradas anteriores que foram tributadas pelo imposto. E quando uma empresa exporta ou faz uma exporta, por exemplo, é que a sistemática do ICMS é que, porventura, aqueles créditos de suas entradas, eles deverão ser mantidos, ou seja, não podem, ele continua tendo esse direito. Então, essa é a sistemática na qual se apoia o ICMS, que, claro, que, como todos sabem, tem características de um tributo nacional. Então, o fato de a gente ter algumas
e desonerações em operações seguintes, futuras, duas, três na cadeia seguinte, isso não nos permite aí o entendimento de que deveria haver ou que deve ser reconhecida aí uma desoneração das operações anteriores que culminaram com aquela operação desonerada. Então, volto a insistir, o sistema do ICMS, ele se apoia na manutenção de créditos para solucionar essa questão. Nesse sentido, é só esse contraponto que eu gostaria de fazer aos pontos aqui trazidos pelo doutor Norton, e com essas palavras eu concluo minha participação. Obrigado, senhor coordenador. Obrigado, doutor Guilherme. Senhores, necessidade de conferência? Não havendo necessidade de conferência. Processo de conferência, professor Cláudio Henrique. Desculpa, Claro. eu só queria indagar ao conselheiro Henrique, que é o relator do processo, uma dúvida que me veio em relação à fala do doutor Norton. Essa saída do produtor rural, ela tem como a entrada na empresa, tem como diligenciar isso para saber se foi pago o imposto da entrada em razão das notas fiscais emitidas, que a gente percebe que há um lapsus manifesto aqui na descrição do fato, né? Há uma vez que há notas, porque está se cobrando um imposto que possivelmente poderia ter sido já pago em duplicidade, seria só esse questionamento que eu queria fazer ao conselheiro Henrique. Conselheiro Cláudio, se o senhor achar pertinente, né, a conversão de julgamento e diligência a fim de produção de provas, poderíamos fazer, né, converter esse julgamento em diligência. Por outro lado, eu vejo que, como bem explicou a representação fazendária, o contribuinte do tributo é o produtor rural. E o TARI, a, a qual, a qual fazia jus a cerealista, ele não eximia essa emissão de nota pelo produtor, certo? Então, se o senhor achar pertinente Não, converter em é só um diligência, questionamento, porque o produtor é isento nessa saída ou não? Emitir na nota. É como não, gado ou não? não. Não, né? Poderia Inclusive, o manifestar? TARI dele, o TARI da cerealista não exime essa emissão de nota, né? Embora o TARI tenha sido revogado, mas tinha essa obrigação por parte dos produtores que mantinham relação comercial com a cerealista. Obrigado. Posso manifestar ou não? Gostaria de ouvir o doutor Norton? Pode ouvir? Sim, Sim, doutor Norton, à vontade. Sim. A questão, louvo aí as palavras do doutor Guilherme, sempre muito técnico e alta capacidade. Contudo, a minha fala sobre a desoneração, ela não é uma fala em tese. Ela está materializada no auto de infração. Foram colocadas duas notas fiscais no auto de infração. A primeira nota fiscal, saída do produtor Adair para a cerealista Chaves. Segunda nota fiscal, mencionando todo o trajeto e a origem da mercadoria da cerealista Chaves para a indústria Caramuru. Ou seja, não estou falando em tese, estou falando de uma operação que foi desonerada do início até o fim, na prática. Então, não existe uma tese, existe aí uma nota fiscal que foi apresentada pelo auditor, a segunda nota fiscal apresentada pelo auditor. Ou seja, está caracterizada a desoneração nessa operação. Se criarmos a figura de um ICMS nessa operação, o que vai acontecer? Como o doutor Guilherme falou, a, a, a empresa destinatária poderá requerer o creditamento desse imposto, que será abatido no imposto dela, e aí seria uma soma zero para o Estado. Ou seja, eu gostaria que os senhores analisassem esta questão da desoneração em si, da cadeia desonerada, dessa operação específica do senhor Adair, que ele é mencionado na primeira nota mencionada, na segunda nota, e ele tem esse encadeamento. Então, gostaria que fosse observada essa questão. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Norton. Ah, É, outra coisa, para manter. só um minutinho. É que no nosso recurso já está pedido, solicitado uma diligência nesse sentido, de se averiguar na empresa, nos levantamentos da empresa cerealista Chaves, essa argumentação nossa. Então, já está lá o pedido de diligência. Ok, Obrigado. obrigado, doutor Norton. Só para manter a paridade aqui, vou abrir a palavra ao doutor Guilherme. O prazo que falou o doutor Norton foi 2 minutos e 21 segundos, então o senhor teria o mesmo tempo para se manifestar, doutor Guilherme. Senhor coordenador, eu só gostaria de repisar que mesmo com essa questão, inclusive tem nos autos aqui a nota da Caramuru encaminhando essa mercadoria para fins para Caramuru, eu entendo que são duas operações. São duas operações. Inclusive, a nota emitida, nota número 3497 de entrada, emitida pela cerealista Chaves Eireli, ela é clara, compra para comercialização. Ela não é pura e simplesmente vamos dizer assim, um repasse, até porque nós estamos tratando de mercadorias fungíveis. Então, obviamente, essa situação deve se levar em consideração. Nós temos na nota, é uma nota efetivamente de compra. Há uma transferência da titularidade jurídica da mercadoria. A venda do produtor, se há uma venda, uma compra, é porque há uma venda. Então, o produtor efetivamente vende essa mercadoria para cerealista, que posteriormente, juridicamente, remete essa mercadoria para Caramuru pela nota 3557. Então, eu confesso que são operações, operações distintas, mas operações que você tem transferência de titularidade da mercadoria. Então, então você fica desconexa e me parece que é impossível de fazer esse tipo de afirmação nesse sentido. Por isso é que eu insisto. A sistemática do ICMS se baseia no caso de desonerações na última cadeia, algo nesse sentido, quando a mercadoria é exportada, por exemplo, que essa mercadoria ela pode ter sido exportada pela Caramuru, mas isso não quer dizer que essa exportação vai gerar um efeito de desoneração em toda a cadeia, de maneira nenhuma. A sistemática do ICMS, ela é mantida para haver essa questão da não cumulatividade, ela permite a manutenção do crédito para aquele que tem aí a desoneração no momento futuro da cadeia. Foram nesse sentido minhas considerações. Obrigado, seu coordenador. Ok, obrigado, doutor Guilherme. Mas estávamos em conferência, aí Sim, essa doutor, parte de doutor debates. Paulo Henrique, é só para deixar aqui algumas questões claras. Nas folhas 16 do alto, temos aqui uma tela do terminal Cefaz, onde fala o seguinte: a acordante ela fica nomeada substituta tributária, né, pelas operações internas anteriores da aquisição. E o TARI, revogado pela portaria 223/19, foi revogado tendo em vista a reiterada prática de ilícitos fiscais, resultando na falta de pagamento do ICMS devido. Então, já temos aqui aquela questão até que o doutor Cláudio perguntou. O artigo 159, inciso 3 do RCTE, ele fala que a nota fiscal modelo 1 ou 1A deve ser emitida pelo contribuinte sempre que entrar no seu estabelecimento mercadorias ou bem real ou simbolicamente. E aí ele fala no inciso A1, o produtor agropecuário ou extrator de substância mineral ou fóssil que não for autorizado a emitir a própria nota fiscal, não ficando dispensada a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal de produtor modelo 4. Então, o produtor ele tinha a obrigação de emitir a nota fiscal. E ainda,
a questão do benefício aqui, da desoneração do ICMS, a, nós até temos mesmo uma saída beneficiada com isenção de milho, mas ela é condicionada. Ela não é para qualquer tipo de milho, a saída de milho. Então, há algumas condições, tem que ser própria para a indústria, tem que ser com destino à industrialização, o produtor estiver adimplente com ICMS. Então, aqui não é trazido nem aos autos nenhum outro tipo de comprovação de que houve esse pagamento. Então, é só essas complementações, senhor coordenador. Ok, finalizada a conferência. Conferência finalizada, então passo a palavra ao conselheiro relator, conselheiro Henrique Santana, para proferir seu voto. Senhor coordenador, o recurso ele tem como pedido preliminares prejudicial de mérito, preliminar prejudicial de mérito, mérito e um pedido de conversão em diligência. Basicamente, ele se restringe a essas três questões. Diante da tempestividade do recurso, eu recebo o recurso, por ser tempestivo, e começar a moda no artigo 39 da, da Lei 16.469. Em relação à conversão em diligência, eu entendo que não há necessidade dessa conversão em diligência, uma vez que o processo ele se encontra maduro, e foi oportunizada a parte trazer elementos de prova dentro dos prazos legais, dos momentos oportunos. Nesse ponto, eu nego a conversão do julgamento em diligência, pedido. Em relação ao preliminar prejudicial de mérito, a parte, basicamente, ela alega a divergência, né, a descrição do fato em relação ao fato propriamente dito, para o fato ocorrido, né, o que a gente chama em direito tributário, por alguns doutrinadores, de mundo fenomênico. Aqui, na descrição do fato, traz sem emissão de nota fiscal, mas, porém, quando se faz a análise do auto, nós vemos, aí consta do auto a emissão dessa nota, é um erro claro, em que de fácil constatação, eu entendo que isso não traz prejuízo nenhum para a análise do processo, tanto é que a parte ela conseguiu realizar a sua defesa. Então, eu não vejo como acatar esse pedido de nulidade, né? Essa preliminar prejudicial de mérito. Em relação ao pedido meritório, a parte, basicamente, ela traz essa questão de duplicidade de cobrança, ela se adentra muito nesse ponto, em relação a que essa duplicidade, que o auditor ele teria sido prejudicado pela cerealista, a quem ele manteve a relação comercial. Em relação à duplicidade de cobrança, ele não faz provas nos autos do processo, trazendo decisões desses outros processos que ele diz que já foram encerrados. Em relação ao prejuízo causado supostamente pela cerealista, eu entendo também que isso não é causa de declarar improcedência da auto-infração em relação ao autuado e explico. Como bem trouxe o representante fazendário, a norma tributária ela tem a sua regra matriz de incidência tributária, e dela tem alguns elementos, inclusive a sujeição passiva. O que isso quer dizer? Quem que é o responsável pelo tributo? Na norma, o responsável é o produtor. Ele que tem que arcar com esse pagamento desse tributo, né? Ainda que há uma substituição ou não tributária, ele é o responsável por esse tributo. O TARI, como bem dito pela conselheira Adriane na conferência, quando de sua vigência, ele não eximia o produtor rural de emitir a nota fiscal. Ou seja, a obrigação ela sempre esteve presente. Em relação à cadeia de comercialização, como diz a parte, né, em que não haveria a transferência jurídica do produto, a nota fiscal 3447, juntada aos autos do processo, ela comprova essa circulação jurídica, ou seja, em que há a transferência de domínio do produto comercializado. Então, nesses termos, senhor coordenador, sem mais me alongar, eu recebo o recurso, conheço do recurso,
A lei nega o provimento em todos os seus pedidos, tanto preliminar de mérito, quanto conversão de julgamento em diligência, quanto improcedência da audifração no mérito, para manter a sentença proferida. Em relação ao solidário, né, irei manifestar aqui somente um ponto em que ele foi perempto, né, e muito embora ele tenha sido arrolado no artigo 4513, foi declarado inconstitucional pelo STF, dada a sua perempção, né, ou seja, não há mais relação jurídica em relação ao solidário nesse processo, o crédito foi constituído contra ele. Então, nesse ponto, eu não me manifesto em relação à eventual declaração de ofício, né, de sua retirada do processo, porque eu entendo que o crédito já foi constituído em relação a ele, então, nesse caso, eventual declaração de constitucionalidade deverá buscar no judiciário. Como voto, governador? E obrigado, conselheiro Henrique. Passa a palavra ao conselheiro Adriano do Carmo para o seu voto. Com o relator. Obrigado, conselheiro Cláudio Henrique. Relator. Conselheira Valéria. Senhor coordenador, bom dia a todos. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Pois bem, então, anunciando o resultado para este processo, a segunda Câmara, Conselho Administrativo Tributário, conheceu o recurso de direito passivo para, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência, rejeitar também o pedido de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, quanto ao mérito, também, por unanimidade de votos, julgar procedente o infração nos termos da sentença singular. Quanto aos solidários, como disse o conselheiro Henrique, também por unanimidade de votos, foi deixado de manifestar quanto à sua exclusão. Entender que essa deve ser feita no judiciário. É este o resultado para este processo. Agradeço aí a presença do Dr. Norton Pinheiro, muito bom ter conosco. Obrigado. Pois bem, senhores, convido agora o Dr. Tiago Castro a participar da mesa de julgamento. Dessa forma, passo a anunciar o item 1 da pauta complementar, processo de número 4012-000348-673, recurso voluntário 553 de 2025, sujeito passivo AFJ Comércio de Roupas Limitada ME, solidários Judson Eduardo Gonçalves Ribeiro, Ana Flávia de Castro Ribeiro. Representante do passivo aqui presente, doutor Tiago de Castro Pereira, representante fazendário, doutor Guilherme, relatora deste processo, a conselheira Adriana do Carmo Miranda Moura, com condições do relatório. Obrigada, senhor coordenador. Desejo aqui um bom dia, doutor Tiago, não havia cumprimentado ainda. Bom, então temos aqui um recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo em desfavor da decisão singular que julgou procedente o auto de infração. O lançamento versa sobre suposta omissão de receita bruta no exercício de 2018, apurada com base em informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito débito e os valores declarados no PG-10D, tendo sido constituído crédito tributário no montante de R$ 47.603,47 relativo ao ICMS devido, acrescido de penalidades e encargos legais. A autoridade fiscal lavrou o auto de infração, alegando que o contribuinte teria omitido receita bruta no montante de R$ 317.946,66 ao declarar no PG-10D valores inferiores aos registrados pelas administradoras de cartões de crédito e débito, e aplicou a proporcionalidade das operações tributadas. A fiscalização considerou que a divergência se deu por saídas de mercadorias desacobertadas de documentos fiscais, aplicando alíquota e metodologia correspondentes ao regime normal de apuração do ICMS. Ela indicou como infringidas as disposições dos artigos 26, parágrafo 1º, inciso 9, e B, a linha B, né? E também os artigos 64, parágrafo 2º e 66 da Lei 11.651.
propôs como penalidade, combinados com o artigo 37, parágrafo 2º, incisos 1 e 2 da Resolução 94 de 2011. E a penalidade proposta foi a do artigo 71, inciso 7, a linha L, combinado com os parágrafos 9 e 11. Intimado, o sujeito passivo apresentou impugnação em primeira instância e, após o envio em diligência, o julgador julgou procedente o auto de infração, não acatando a preliminar de nulidade. Intimados o sujeito passivo principal e os solidários, foi lavrado o termo de perempção para os solidários e o sujeito passivo principal interpõe recurso em 30 de maio de 2023, conforme termo de recebimento. Alega inicialmente a existência de conexão e continência entre os autos de infrações, este que está sendo julgado, e o final 348.088, ambos referentes ao mesmo período fiscal, janeiro a dezembro de 2018, e à mesma natureza de infração, omissão de receita bruta, embora fundamentados em metodologia distintas de apuração. Requer que os autos sejam julgados, os processos sejam julgados conjuntamente, dada a similitude fática e jurídica. Argui a nulidade absoluta do lançamento por insegurança da determinação da infração, uma vez que a fiscalização teria adotado metodologia equivocada com o regime de Simples Nacional, ao não considerar documentos fiscais emitidos, no caso aqui, cupons fiscais do ECF, no período auditado. Alega que, conforme os documentos anexados, e ele anexa a leitura da memória fiscal, memória da fita detalhe e autorização do uso do software emissor, houve emissão regular de cupons fiscais entre janeiro e dezembro de 2018, o que descaracteriza a alegação de saídas desacobertadas de documentação fiscal. Defende que a metodologia correta seria a auditoria de receitas declaradas e do documentário emitido conforme roteiro 26 do Manual de Auditoria e Procedimentos Fiscais. Invoca os artigos 13, inciso 7 e 18 da Lei Complementar 123 de 2006, que disciplinam a tributação pelo Simples Nacional, e argumenta que apenas nos casos de omissão de receita sem origem identificada ou de mercadoria desacobertada de documentação fiscal, seria lícito aplicar alíquotas do regime normal, o que não se aplicaria ao caso concreto. Argumenta que a autoridade fiscal, a utilizar em metodologia baseada exclusivamente no comparativo entre valores declarados no PGDAS e pelas informadas pela administradora de cartões, deveria ter adotado o roteiro. Ah, tá, já até citei, desculpa. A recorrente, então, ao final. Ah, não. Ela fala também que o crédito tributário calculado não seria no valor de 47 mil, pois, de acordo com os documentos apresentados, o valor correto seria, no período, seria de 7.680,01 centavo, sendo que desses valores, R$ 337,32 já foram recolhidos, resultando em crédito tributário efetivo de R$ 7.342,69, conforme planilha de contralevantamento, incluído a folha 106 dos autos. A recorrente, ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta, com a consequente anulação do auto de infração e arquivamento do feito. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da preliminar, a parcial improcedência do lançamento com a readequação do crédito tributário ao valor efetivamente devido, conforme apurado e demonstrado, no valor de R$ 7.342,69. Senhor coordenador, senhora conselheira, representantes, este é o relatório. E, doutor Paulo Henrique, dado a demanda aqui, a minha solução desse processo, eu gostaria já de adiantar meu voto. Sim, Bom, vontade. então, estamos aqui para apreciação, recurso voluntário do sujeito passivo, que eu já conheço por ser tempestivo e ter amparo nos artigos 34 e 39 da Lei Processual. Deixo de apreciar o mérito da presente questão em decorrência da falha prejudicial existente neste processo, a qual implica na nulidade da peça básica. Então,
A acusação fiscal é de que a empresa autuada omitiu receita bruta no valor, conforme comparativo entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito e débito e o valor informado pelo contribuinte no PGDAS no período de janeiro a dezembro de 2018. Apesar da que está constando que foi esse período, neste processo, o fato gerador é de janeiro a maio, a junho de 2018. Para comprovar a infração, a autoridade fiscal anexou aos autos relatório das receitas declaradas e documentário emitido, planilha comparativa financeira entre o valor do cartão e o total da receita bruta declarada no PGDAS, comparativo fiscal entre a receita bruta apurada e o PGDAS de demonstrativo omissão de receitas e vendas e a planilha do PGDAS-D de dezembro de 2018, relatório das notas fiscais de devolução e saídas, dentre outros. A infração está fundamentada nos dispositivos de lei da Lei 11.651 e também da Resolução CGSN 94 de 2011. E no acórdão eu transcrevo esses textos legais e peço vênia aqui para não ler, para não ficar cansativo aqui o voto. Então, conforme se depreende dos dispositivos legais, a empresa optante pelo Simples Nacional do regime de competência, como é o caso dos autos, deverá informar os valores relativos à totalidade das receitas brutas auferidas no período por meio do PGDAS. E a diferença maior entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito e os valores informados pelo contribuinte no PGDAS implica na presunção legal de que tal diferença decorre de operação ou prestação não registrada, ou seja, vendas efetuadas sem a emissão de documentação fiscal respectiva à margem da fiscalização. E aqui também, por se tratarem de vendas efetuadas sem a emissão de documentação fiscal, tanto que a receita não foi declarada no PGDAS, passou-se, nos períodos autuados, a incidência, né, do regime de apuração e alíquota do ICMS aplicável às demais pessoas jurídicas não optantes do regime da tributação do Simples Nacional, conforme o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13F, da Lei Complementar 23 de 2006, que nesse mesmo sentido nós temos a súmula 7 do CAT, de observância obrigatória no âmbito dos órgãos do julgamento do CAT, nos termos do artigo 22 da Lei 16.469. Por se tratar de presunção relativa e não definitiva, pode ser contestada e desfeita com a apresentação de documentação hábil pela defesa para demonstrar a inocorrência da infração. E ocorre que o sujeito passivo alegou que a empresa autuada emitiu cupons fiscais no período que não foram considerados na autuação. Considerando a apresentação desse elemento comprobatório pela defesa e ainda o descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas na legislação, os autos foram enviados para revisão fiscal para análise de suas argumentações. Em atenção, a autoridade fiscal revisora, que foi o próprio autor do procedimento fiscal, constatou que, em análise aos documentos anexados pela defesa, folhas 49 a 64, e aos documentos obtidos através do sistema Cefaz, os arquivos gravados aqui em CD, foi feita a revisão do lançamento fiscal e verificou-se que não houve a omissão de vendas, né, total no período de 2018, conforme planilha obtida pelo sistema aí ajuntado a esta resposta. Em conclusão, a autoridade se manifestou favorável à nulidade do auto de infração, anexando mídia CD com um relatório e também com planilhas, né, e até fez também o documentário emitido, a auditoria, né, do roteiro 26 do Manual de Procedimentos. Assim, a existência de cupons fiscais emitidos regularmente ao longo do exercício fiscal afasta a hipótese de saídas sem documentação fiscal,
Dessa forma, a aplicação de metodologia própria ao regime normal com alíquota proporcional de ICMS sobre o total omitido revela-se indevida. E até, por sinal, temos aqui o outro auto de infração citado pela defesa e também já quitado. Ele traz como o dispositivo legal infringido os artigos 13, 7, 18, parágrafos 15A da lei complementar, e a penalidade proposta é a do artigo 44, inciso 1, primeiro, da lei 9.430 de 1996. Então, assim, com respaldo na fundamentação acima e também nos documentos constantes dos autos da manifestação da própria autoridade fiscal, eu entendo estar caracterizada a nulidade do presente auto de infração. No caso aqui, nós temos por cerceamento ao direito de defesa, cujo cerceamento ao direito de defesa, o lançamento sem elementos indispensáveis à determinação com segurança da infração e do infrator. Então, senhor coordenador, eu conheço do recurso, dou a ele provimento para, em preliminar, afastar, preliminar, reformar a sentença singular e declarar nulo ab initio em razão da insegurança da determinação da infração, agora nulidade por cerceamento ao direito de defesa, e declarar nulo ab initio o auto de infração. É assim como eu voto. Eu peço até desculpas, é porque eu me abstive de ler alguns detalhes do voto para não ficar muito comprido. E perfeito, conselheira Adriane. Passo a palavra ao doutor Tiago para se manifestar por 10 minutos, também levando em consideração o adiantamento de voto, conselheira Adriane. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhora secretária Chauane, senhor representante fazendário, doutor Guilherme, e todos os ouvintes do YouTube. Acredito que se faz até desnecessária a manifestação do sujeito passivo, tendo em vista que a alegação principal, que foi a preliminar de nulidade, já foi acatada e adiantada pela relatora, conselheira Adriana. Então, acredito que não há mais nada que o sujeito passivo tenha a se manifestar nesse momento. E obrigado, doutor Tiago. Doutor Guilherme, por 10 minutos também. Obrigado, senhor coordenador. Não, realmente tem razão aí a conselheira Adriane nas suas ponderações e no seu adiantado voto, no sentido de que realmente é um auto de infração que partiu-se de uma premissa, vamos dizer assim, de fatos, né, da não emissão de nota, e isso fica muito claro até pela fundamentação do auto de infração. E a defesa traz e demonstra que situações de que realmente emitiu as notas fiscais, então, que o auditor não teria, pelo menos o auto de infração seria feito de uma outra maneira, inclusive com as alíquotas do Simples Nacional e com os dispositivos, como bem disse a nobre relatora, da Lei Complementar número 123. Muito bem. Então, nesse sentido, e tendo visto isso, a própria autoridade autuante, quando de sua diligência, entendeu que deveria ser mesmo declarada a nulidade desse auto de infração e o caminho mesmo seria o arquivo. Então, nesse sentido, não teria muito a acrescentar, apenas a concordar com a conselheira Adriane nesse sentido. Obrigado. Ok, obrigado, doutor Guilherme. Bem, havendo concordância das duas partes aqui, não necessidade de réplica, eu passo então à conferência. Senhores conselheiros, necessidade de conferência? Não havia necessidade de conferência, conselheiro Flávio Henrique, como vota? De acordo. Conselheira Valéria? Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Henrique? Acompanho a relatora. Pois bem, então, anunciando o resultado para este processo, segunda Câmara, Conselho Administrativo Tributário, deu provimento ao recurso do sujeito passivo e, por unanimidade de votos, reformar a sentença singular e considerar este auto nulo, ab initio, por cerceamento ao direito de defesa nos termos do voto da relatora. Veja o resultado para este processo.
Agradeço a presença do Dr. Tiago Castro, também do Dr. Guilherme, os processos do dia. Muito obrigado a todos. Bom dia, excelente dia de trabalho. Bom dia. Obrigado, senhor coordenador. Peço aí para me retirar, desejando aí um bom restante de sessão e um bom final de semana aí abençoado. Até logo. Bom dia. Bem, senhores, não havendo mais processos para serem apreciados no dia de hoje, declaro encerrada a presente sessão, desejando um ótimo dia de trabalho a todos e um bom final de semana.